E vamos falar então ao vivo com o Silvano Brito, porque o Silvano conversou com o prefeito Marcelo Bellinati também sobre esse assunto, né? Sobre o isolamento social, sobre essa quarentena. Silvano, boa tarde para você. Nessa conversa que você teve aí com o prefeito Marcelo Bellinati, o que o prefeito detalhou, né? A economia a gente sabe que vai ter um baque gigantesco, né? Mas em relação à saúde, o saldo foi positivo? Cid, boa tarde. Olha, o prefeito falou exatamente isso, que a economia é importante sim, mas que esse isolamento social, ele fez com que a curva, né, não atingisse o seu pico aqui em Londrina e que a cidade, inclusive, foi uma das primeiras do país a tomar essa iniciativa de isolamento social. Vamos ouvir as palavras do prefeito. Nós temos o grupo de especialistas médicos que faz avaliação dia a dia, né? Então nós estaremos avaliando como é que se comporta a epidemia na cidade, o número de casos, quantos leitos nós temos nos hospitais, quantos leitos nós temos nas UTI, para irmos tomando as medidas necessárias para que a gente consiga segurar a epidemia aqui na cidade de Londrina e proteger a saúde e a vida das pessoas. É muito provável que nós precisemos, um pouco mais para frente, fazer novamente fechamentos das nossas atividades produtivas no sentido de segurar a epidemia. Agora, é claro que isso depende muito da atitude de cada um de nós, não é? Se a gente continuar usando máscara, se protegendo, usando o álcool gel, fazendo a desinfecção das superfícies, quem pode ficar em casa, ficar em casa. Quem não tem jeito de ficar, sair só para o necessário e quando sair protegido. Dessa maneira a gente vai conseguir minimizar todos esses impactos. Mas o que o londrinense precisa ter a convicção. Nós temos um grupo grande de especialistas em medicina, especialistas em epidemiologia, em infectologia, em virologia, em saúde pública, médicos dos mais renomados do Brasil, que estão dia a dia junto com a gente fazendo essa análise para que nós tomemos as melhores decisões no sentido de proteger a vida de todos nós. Cid, eu conversava ali com o prefeito e ele dizia o seguinte, que o problema muitas vezes não está na reabertura do comércio, mas o comportamento das pessoas, né, na segunda e hoje também, que acabam se aglomerando. Muitas pessoas saem de máscaras, colocam a máscara no queixo. E isso tudo tem que ser revisto pela população. E é justamente esse tipo de comportamento que vai definir se o vírus vai se espalhar mais rapidamente ou não. E se o comércio vai permanecer aberto ou se vai ser necessário fechar novamente o comércio. Então, é o comportamento das pessoas. Não adianta você sair de máscaras de casa, entra no ônibus, chega no ônibus, coloca a máscara no queixo, está abaixo do nariz. Não, tem um jeito certo de usar. E aquelas pessoas que não precisam sair de casa, não saiam, fiquem em casa. Agora, quem precisa trabalhar, quem precisa fazer alguma coisa, realmente tem que ir, mas não se aglomere, mantenha a distância. E, infelizmente, a gente tem visto que as pessoas têm desrespeitado isso. Muitas pessoas acham que o vírus não existe, que é uma questão política, e não é assim, né? A gente vê que a situação é grave. Por enquanto, 50% dos leitos de hospitais em Londrina estão ocupados, então a situação é mais tranquila, mas ela pode mudar a qualquer momento, de um dia para o outro. Então, depende do comportamento da população, Cid. O grande problema é esse, né? Que o que a gente tem percebido, que a população tem entendido, é que como o número está baixo, vamos dizer assim, né? O próprio secretário falou, né, que dá menos de 50% do número de leitos, né, estabelecido aqui na cidade. Na verdade, se tivesse de 70% a 80% acima da capacidade, né, do número de leitos aqui em Londrina, daí o pessoal vai ficar assustado. Mas como está abaixo de 50%, então eu tenho a impressão que quem está em casa, algumas pessoas, né, falam, o número está baixo, é menos de 40%, é menos de 50%, então não está igual São Paulo, que São Paulo já passou de 70%, aliás, estava quase 90%, não é igual Manaus já tinha extrapolado 100%, né, a capacidade de leitos, Ceará, Pernambuco também está com um número bem alto, alguns outros estados também, Rio de Janeiro já chegou a uma situação bem crítica. Então, o que a gente tem visto? Que como Londrina, graças a essas medidas que foram tomadas, medidas dolorosas, sofridas por toda a população, né? Foram tomadas no mês passado, então esse número está baixo. E que seja assim, e que continue assim durante muito tempo, que esse número não aumente. Porque se aumentar, meu amigo, se daqui a pouco a gente chamar o secretário e ele falar que a capacidade de leitos de UTI aqui no estado subiu, em Londrina, perdão, subiu para 70%, 80%, 90%, ou chegou a capacidade de 100%, daí nós estamos ferrados, cara. Daí eu tenho certeza que ninguém quer que esse número chegue a esse patamar.
Pelo amor de Deus, gente, vamos fazer nossa parte. Não é só a Covid-19. Tem um monte de doenças aí que as pessoas estão internadas na UTI, outras vítimas de acidentes. É por isso, é essa grande preocupação. E a Covid-19, esse vírus, ele afeta, ele entra no seu organismo em questão de poucos dias. Você já está numa situação crítica, cara. A gente viu, a gente noticiou aqui pessoas que em uma semana, máximo 10 dias, estavam boazinhas e veio a morrer. Cuidado, gente, pelo amor de Deus, né? Cuidado, tá?